que leva uma pessoa a ser transgênero? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, hoje a pergunta veio de um ouvinte. Eu tava esperando uma pergunta assim, era uma ótima oportunidade de falar de um tema muito importante. Aliás, deixa eu me corrigir, veio de uma ouvinte. Exato, tá? Exato. E antes da gente entrar no tema, Altair, na pauta em si, aqueles 3 recadinhos rápidos da paróquia. Tá? Vamos lá. Primeiro vai lá no apoia.se/Naruhodo Podcast e deixe lá essa contribuição para colaborar com a produção do Naruhodo Podcast. Isso aí. Bom, a segunda não custa nada para você. É só ir na iTunes Store e deixar lá 5 estrelinhas e o seu comentário. Isso, aumentar a relevância do Naruhodo. Exato. E a terceira também é custo zero. É apresentar o Naruhodo Podcast para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo. Isso aí. Ou até que nunca tenha ouvido um podcast na vida. Isso, esse é o propósito do Naruhodo. Como ele é curto, vai ser uma ótima introdução à podosfera para pessoas não iniciadas. É isso daí. Vamos pra pauta então, Altair? Bora. O e-mail de hoje veio da Naomi Marateia. Espero que eu tenha falado o nome dela corretamente, tá? Ou Naomi Marateia, né? Olá, meu nome é Naomi, tenho 24 anos, sou estudante de Direito e sou uma mulher transgênero. Né? Conheci o Naruhodo recentemente por indicação do meu namorado Evgeny Bernarenko. Também espero que eu tenha pronunciado correto, né? E ela avisou, ele é ucraniano, tá? Por isso esse nome difícil de pronunciar. É um nome cheio de consoantes aqui. Né? E minha pergunta é referente à minha identidade de gênero. A pergunta dela é bem objetiva, Altair. Por que eu sou transgênero? Né? O que leva uma pessoa a se tornar transgênero? Né? A gente inclusive colocou a pergunta dela literalmente na pergunta, no título do episódio, né? O que leva uma pessoa a ser transgênero. Primeira pergunta que eu faço pra você, Altair, tá? Uma pessoa é levada a ser transgênero? Excelente pergunta, sabe? Excelente pergunta, é uma pergunta ótima. É muito bom, é uma pergunta muito boa. Abre espaço para várias coisas interessantes. Mas antes, vamos fazer algumas restrições, tá? Tem muita, principalmente em áreas sociais, assim, acho que quem concorda comigo, é muito bom estar vivo nessa época, sabe? Sim. Porque você tem uma mudanças sociais, assim, ou da sociedade, mas não do Estado necessariamente, né? Você tem uma série de mudanças e discussões sociais que abre espaço para uma pluralidade de comportamentos, de expressão sobre o comportamento muito legal. Sem dúvida. Tá? E, em última análise, é o que possibilitou, por exemplo, a nossa ouvinte de mandar esse e-mail e a gente falar sobre isso, que é muito legal, tá? No entanto, como não a pesquisa, né? A pesquisa já tem mais de 100 anos, mas a pesquisa atual sobre transgênero, né? Transexualismo, enfim, ela é muito recente e tem muita discussão ainda em várias áreas da psicologia, da biologia, da sociologia e tal. Tem vários nomes, sabe? Sim. Surgiram N nomes. Eu não vou falar de todos, senão a gente vai ficar até amanhã. E eu acho que é um pouco contraproducente. O termo transgênero, ele é um chapéu que engloba tudo. Assim, é o termo mais genérico. Então eu vou tentar ser o mais genérico possível. Então, você não falou de tal subgrupo. Eu estou escolhendo não falar, porque eu quero, na verdade, focar no aspecto biológico, que tem muito a ver com a pergunta. E aí, eu quero aqui já de cara deixar aberta o nosso canal para as pessoas mandarem perguntas complementares, porque a gente não vai conseguir cobrir em um episódio só, obviamente. Um episódio só sobre o assunto, né, Altair? Eu quero dar um eixo, e aí esse eixo traz outras perguntas que a gente pode fazer outros episódios depois, tá? Então, de novo, vamos começar com definições. A definição mais consensual, né, de um indivíduo transgênero são pessoas com a identidade de gênero diferente do sexo observado visualmente ou do esperado. Né? Por alguma norma, enfim. O sexo observável, físico, podemos chamar de sexo biológico. Isso, o sexo biológico, físico e a identidade de gênero. Então essa é a definição mais geral, tá? Mas você tem, como eu mencionei anteriormente, muitos subgrupos, subtipos e tal. Então dentro do chapéu, né, de transgênero, por exemplo, você pode incluir pessoas que não se sentem exclusivamente
com a identidade de gênero masculina ou feminina. Então, porque a gente pensa de uma forma muito binária, né? Sim. Homem e mulher, masculino e feminino. E biologicamente, isso não é uma coisa social. Muita gente fala que é uma construção social. Não é. É biológico. Tanto o sexo quanto a sexualidade não são coisas binárias. São coisas discretas. Tem um contínuo, né, de expressão. Do ponto de vista biológico e do ponto de vista de expressão do comportamento. Tá? Então, por exemplo, pode existir pessoas que têm uma diferença entre a identidade de gênero e o sexo observado, só que a identidade de gênero dela não se refere a nenhum sexo descrito socialmente. Então, por exemplo, aí conforme a sociedade vai discutindo mais, os nomes vão surgindo. Então você tem, por exemplo, os queer. O nome queer surgiu no século XVI, de uma forma pejorativa. Sim. Porque é um termo, né? Como quase tudo que nasce nesse universo isso, da transexualidade. Assim, começa pejorativo. Assim, Então começou no século XVI como queer, vem do inglês, que é algo estranho. Estranho. Não comum, né? Não binário. Você tem também bigêneros, pessoas que têm os dois. Pangênero, pessoa que tem tudo. Gênero fluido, agênero, que não tem gênero. Então vai bagunçando, sabe? E acaba desfocando do ponto principal, que é por que um transgênero é um transgênero, tá? Então, só para deixar a ideia desse nome. Um outro nome importante, só para mencionar o conceito, é o conceito de intersexo. Intersexo, a pessoa que é intersexo, aí é um pouco mais ligada a uma característica física. Então, por exemplo, quando a pessoa nasce, não é claro na genitália se é masculino ou feminino, né? Aí tem várias causas, né? Em geral é variação genética. Então você tem, por exemplo, a gente já falou num episódio lá atrás, gatos de 3 cores são sempre fêmeas. Tem a síndrome de Klinefelter do gato. Sim. A síndrome de Klinefelter normalmente os homens têm 2 cromossomos sexuais, X e Y, e as mulheres 2X. Né? Às vezes por uma mutação, por algum problema, às vezes a pessoa tem XY, ela tem 3 cromossomos, tem uma trissomia, que é o Klinefelter. E algumas vezes, em alguns indivíduos, não todos, a genitália é um pouco indissociada, você não consegue identificar facilmente se é homem ou mulher. Tá? Isso é chamado intersexo. Então, no passado, acabava se fazendo uma cirurgia de designação sexual em função de um dos dois, o que era mais funcional. Então, por exemplo, a pessoa nascia só com um testículo e nascia com grandes lábios, por exemplo. Aí tinha que meio que ver ali o que dava para fazer, o que era mais funcional, e aí acabava sendo o sexo físico da pessoa. Que, de novo, pode não ser relacionado com a identidade de gênero do indivíduo. Então, isso é uma coisa mais física mesmo. Mas ambas são biológicas, certo? Sempre biológicas. Ambas são biológicas. Tanto a identidade de gênero quanto o sexo biológico observado. Ambos têm um substrato totalmente biológico. Mas, por exemplo, os nomes bigênero, pangênero, queer, o que quer que seja, eles são representações sociais. Claro. Então, a pessoa pode nascer se sentindo com essa identidade de gênero diferente do sexo, mas não ter um nome relacionado a isso, né? E aí vem um comentário importante que o Ken fez quando a gente estava conversando antes, que é, será que existem mais transgêneros hoje? Ou sempre existiram, mas não tinham suporte social, não tinham um nome? Não tinha uma licença social para as pessoas, inclusive, se expressarem, né? Ou elas nem sabiam também, às vezes não existia. Sim. Né? Vou dar até um exemplo de um episódio anterior que a gente gravou. Como você fala que o cérebro funciona antes da eletricidade. Né? Então você dá o nome, as metáforas para as coisas em função do conhecimento social que você tem naquele momento. Como não se discutia, sei lá, 200 anos atrás, não se discutia muito isso, né, nas sociedades ocidentais, não tinha nome. Então a pessoa sentia coisas, mas não conseguia nomear socialmente. Então gerava desadaptação. Então a ideia é que pessoas transgênero existem desde sempre, né, desde a origem da humanidade, assim, da cultura, enfim. Só que os nomes foram surgindo e as pessoas foram se identificando melhor. Tá? Falando um pouco da história, quando a pessoa tem esse desconforto entre a identidade de gênero e o sexo biológico, ela pode não fazer nada e lidar com isso, né? Em algumas vezes pode gerar uma desadaptação. Ouça o nosso episódio sobre o que o nosso cérebro faz quando você fala com você mesmo, que mostra dessa criação da consciência. Então, como o corpo, né, o ato motor leva ao ato mental. Então, como o corpo acaba gerando a representação da mente. Quando você tem essa diferença, né, entre o que você vê e o que você gostaria de ver, ou que deveria ver, às vezes gera
algum problema de desadaptação, e é normal. E aí a pessoa opta por, dependendo da idade, a questão médica, fazer cirurgia, terapia, hormônios, enfim, isso é chamado readequação sexual, né? Isso é cada vez mais comum e tal, né? Falando da questão histórica, em 1965, foi assim, no Ocidente, você tem um médico que era o John Oliver, que cunhou o termo transexualismo. Tá? Esse termo, hoje em dia, ele é pejorativo, ele não é um termo utilizado formalmente, ele é um termo ruim, porque quando você fala sexualidade, então transexualismo, você está associando a identidade de gênero com o sexo. Sim. E essas coisas não têm a ver, né? Porque uma coisa é qual sexo você se identifica, outra coisa é qual sexo você tem atração. Então esse termo, no início, ele era ruim, e aí depois surgiu o travestismo, né? Ou transgênero, né? Que é um termo mais adequado, porque você dissocia a questão do sexo da questão da identidade. Isso. Né? E aí já coloca um ponto importante, que é a diferença entre sexo e sexualidade. Né? Então, sexualidade é a expressão do comportamento sexual. E aí tem muita variação, né? Sexo existe em qualquer organismo que faz reprodução sexuada. Então, sei lá, você pega um bichinho muito simples que tem reprodução sexuada, ele faz. Então, ele faz sexo, tá? A sexualidade implica uma intencionalidade, ou pelo menos o indivíduo sabe o que ele está fazendo. Então, tem outros animais. Aí eu discordo dos sociólogos e antropólogos. Tem vários animais que têm sexualidade. Porque, por exemplo, o sexo regula a hierarquia. Por exemplo, então isso é um indício de sexualidade. Símio, macaco, bonobo, com certeza bonobo tem sexualidade. Porque ele usa as trocas, as relações sexuais como grooming social. Né? E até para a estrutura hierárquica. Isso. Né? Então, isso dá um contexto. Então, a pessoa não precisa saber que tem sexualidade para exercer a sexualidade. Isso é importante. Mas, já que estamos falando dos animais, eu quero colocar bem forte o porquê, né, do ponto de vista biológico. E é uma teoria muito sólida, assim, muito sólida, do porquê pessoas transgêneros são totalmente normais. Assim, apesar delas terem uma proporção pequena na população, dado a curva normal, óbvio, mas elas são totalmente esperadas e não é nenhuma aleatoriedade que rege isso. Vamos observar outros animais, tá? Observe peixe. Tá bom? Peixe, a fecundação do peixe é externa. Então ele joga o óvulo ou espermatozoide na água, acontece uma mistura e aí formam os peixinhos. Né? Você tem vários casos, é muito comum em peixe trocar de sexo. Tá? Então o peixe passa Ele nasce fêmea, por exemplo, vira macho. E vira macho. Isso, dependendo da necessidade do ambiente e tal. Um caso bem comum é o peixinho dourado. Né? O peixinho dourado é o do Nemo? Não é o Nemo. Não, o Nemo é peixe palhaço, eu acho. Isso, exatamente. Então, o dourado é o Kingio, né? Isso, Kingio, boa. Então, o peixinho dourado, eles têm, dentro dos grupos, eles têm uma estrutura hierárquica. Então, tem um macho alfa, né, que coordena lá o grupo, as ações do grupo. Se esse macho alfa morre, por alguma razão, ou some e tal, a fêmea mais dominante vira macho. Então, ela deixa de produzir óvulos, passa a produzir espermatozoide e ela vira macho. Com os comportamentos de macho, de ataque, de tudo, e ela domina o grupo, né? Em caso da ausência do macho alfa, né? Por que é tão fácil mudar de sexo assim? Porque você não tem órgão reprodutor, você produz o esperma, né? Então o organismo pode produzir os dois, e dependendo da necessidade ele produz um ou outro. Como que você produz, por exemplo, como que eu modifico? Ao invés de produzir esperma, eu produzo ovócitos, né? Por mudanças genéticas, então o ambiente regula a expressão de genes por situação de estresse, alguma coisa assim, ou perdeu o macho e tal, por eventos ambientais. Isso regula certos genes que eliciam certas enzimas, substâncias, que alteram a produção de hormônio. Como altera a produção de hormônio, o organismo passa a produzir ovócito em vez de esperma e passa a se comportar como um organismo macho em vez de fêmea ou vice-versa. Porque o ambiente pediu aquilo. Porque o ambiente pede, então é muito flexível. E esse peixe, ele também foi fruto de uma seleção evolutiva. Claro. Né? Mas se você parar para pensar, é muito melhor que isso aconteça. Então, por exemplo... torna aquela espécie mais forte. Torna mais adaptada. Né? Então, se você pensa uma população de peixes e por uma razão qualquer começa a ter muito mais fêmea que macho, vai comprometer o sucesso reprodutivo. Então, se alguns machos puderem virar fêmea ou vice-versa, é muito mais eficiente, né? Então, peixe e anfíbio. Sapo?
Muito sapo troca de sexo. Você tem sapos, por exemplo, que nascem fêmeas, no meio da vida deles vira macho, depois vira fêmea de novo. Né? Isso, o termo mais técnico, é chamado hermafroditismo sequencial. Então não é que o organismo é os dois, ele pode trocar. Né? Então quando ele é macho, quando é fêmea, é fêmea. Tá? Então peixe e anfíbio, como a fecundação é externa, tanto faz, né? Você pode mudar. O que aconteceu? Quando começou a dar, entre aspas, um ruim, né? Quando os organismos começaram a ir para a Terra. Então, quando você pega o réptil, que começa a ir para a Terra, na Terra não tem água, a rigor, né? Óbvio. E logo, a reprodução vai ter que se dar de outro jeito. Então, não tem água para jogar, né? O esperma e os óvulos. Então, você tem pressões seletivas, tiveram pressões seletivas nos organismos para fazer com que eles saíssem da água e povoassem a Terra, a pressão seletiva foi nas estruturas externas. Então, por exemplo, se eu sou um réptil e eu tenho um réptil que fecunda, ou seja, ele tem uma estrutura que você consiga fecundar internamente o outro organismo, e você tem um outro organismo que recebe isso, né? Então aquele que fecunda e aquele que é fecundado, o sucesso é maior, reprodutivo é maior. Por quê? A fecundação não é externa, ela é interna, né? E a garantia de sucesso reprodutivo é muito maior. Então a pressão seletiva foi para, em alguns organismos, e aí é muito mais fixo também, né? Então, alguns organismos têm que desenvolver uma estrutura fecundadora. Eu não vou chamar de pênis ainda, tá? Porque varia muito. Alguns organismos desenvolvem uma estrutura fecundadora, e se você nasce com ela, você não consegue mudar, porque é físico. E outros desenvolvem uma estrutura para ser fecundado, né? Só que essa pressão seletiva física externa não se relaciona com a pressão seletiva do cérebro. Exato, quer dizer, a gente está falando por enquanto, inclusive, do sexo biológico, da decisão de sexo biológico, né? Porque a identidade de gênero se dá de outra forma. Isso, né? Por quê? Um processo paralelo a esses. Porque, por exemplo, você pode ter uma pressão seletiva para ser um organismo com, entre aspas, com pênis, mas seu cérebro pode agir comportamentalmente como uma fêmea, né? Por quê? Se você conseguir fecundar e gerar os filhotes, deu certo, né? Então, para a seleção natural, o que importa é a reprodução. Se a reprodução está dando certo, vamos aí, né? Então, a pressão seletiva para o desenvolvimento, para sexualização física é muito maior do que neuronal. Muito maior, né? Então, em réptil, você já começa a ter o dimorfismo sexual mesmo, né? Macho, fêmea, pênis e tal, né? Aí, em aves, mais ainda, né? E mamíferos. Então, a coisa foi importante. Então, o primeiro ponto aqui é totalmente plausível biologicamente você supor que existem organismos transgêneros, porque tem que ter aquele que fecunda e aquele que é fecundado, e a pressão para isso ocorre indistintamente da pressão do cérebro. Tá? E uma pergunta falando do peixe, falando do anfíbio. Qual é o bicho de estimação mais legal que existe? Qual é? Fala, pode falar. Pode falar. As pessoas ficam na internet brigando aí, cão versus gato, mas nenhum deles. Qual é o bicho mais legal? A galinha. A galinha, claro. Você sabia que é possível gerar uma galinha transgênero? Pois é. Artificialmente. É possível. Você estava me falando disso. Então, a galinha é melhor que tudo. Melhor que tudo, que cachorro, que gato. Cria uma galinha. Né? Assim, a estrutura dos ovários da galinha é diferente das aves e tal, né? Não funciona como na gente. Mas a galinha, ela tem 2 ovários, tá? A fêmea, né? Ela tem 2 ovários. Só que durante a vida da galinha, só um deles se desenvolve. Então, em geral, é o esquerdo. Tá? Desenvolve só o ovário esquerdo, o direito fica dormente. Né? Isso tem a ver com a expressão dos genes no ovo e tudo mais, né? Então é importante que a galinha, ela tem de forma latente dentro dela os 2 sexos. Certo. Então ela tem a estrutura, assim, estrutura funcional não. O corpo, por exemplo, ela nasce com uma cloaca mais de macho ou de fêmea, né? Mas internamente ela nasce com a potencialidade igual para ter os 2 sexos, né? Certo. O que vai definir é o cromossomo e outras coisas. O ser humano também, até algum momento da gestação, ele tem potencialmente os 2, não é isso? Assim, e em um determinado momento se define mas é o muito sexo rápido. biológico. É muito, assim, físico, falando do físico, é muito rápido. Muito rápido. Então, isso resolve logo. Certo. Né? A questão de depois a maturação neuronal. A identidade de gênero acontece depois disso. Né? Depois. Então, pensa no físico da galinha. Então, a galinha nasce com a cloaquinha dela lá, mais para macho, fêmea e tal. Mas internamente ela tem bem mais latente esses 2. A expressão comportamental é mais latente. Né? Em algumas galinhas, acontece isso. Pode ser por uma variação genética, pode ser por uma trissomia de cromossomo e tal. Pode ser por alimentação também. Então, às vezes, quando você pega a ração da galinha e deixa num lugar muito úmido, ela mofa. Começa a ter
é fungo, né? E tem alguns tipos de fungo que são tóxicos para as galinhas, mas não é tóxico assim que vai matar a galinha. Tem alguns fungos, né, que tem o mesmo efeito na galinha de hormônio sintético. Sabe pessoa que toma bomba? Começa a tomar muita testosterona? Tipo, mulher que quer ficar sarada, começa a tomar testosterona, Dá fica uma falando grosso. esterilizada na pessoa. Isso. Começa a falar grosso, o homem também, né? Pela alimentação, quando você condiciona mal, assim, às vezes acontece isso com a galinha. Então a galinha começa a comer essa comida. O que acontece? Essa ação desse fungo, né, começa a agir nos hormônios da galinha. Lembra que ela só tem um ovário ativado, né? Esse ovário começa a involuir e o outro começa a ativar. Quando o outro começa a ativar, que está involuído, ele começa a colocar no sistema sanguíneo da galinha andrógeno. Testosterona, né? Certo. Andrógeno. E aí é uma galinha fêmea, nasce fêmea, normal, cisca, fêmea. Só que ela começa a comer, ela começa a desenvolver traços de macho. Ela começa a crescer a crista dela, ela começa a brigar, né? Ela faz as posturas de macho, ela começa a fazer corte, ela começa a cortejar outras galinhas. É a mesma coisa, a galinha tem os comportamentos de corte muito bem definidos, ela desenvolve, sabe? Isso é muito, muito legal de você ver, né? Que um evento ambiental acaba mudando a expressão do comportamento. Quer dizer então que se eu comer alguma coisa errada eu viro homem ou mulher, eu mudo? Não, na gente é mais complicado. Por que na galinha muda tão fácil? Porque ela tem que nascer muito pronta, que é o ovo. Então a galinha nasce e já sai correndo. Não é igual um passarinho que ele nasce todo peladinho e depois vai crescendo, né? A galinha não tem muito cuidado, ela nasce e sai correndo. Então ela tem que nascer muito, muito pronta. E por isso que quando dá um ruinzinho ali dentro do ovo, já afeta o desenvolvimento dela muito, né? Por muito tempo. Inclusive, vou dar uma receita para quem tiver acesso a ovos galados de galinha. Você pode fazer uma galinha transgênero em casa. Ah, meu Deus. É verdade. Você pode fazer o seguinte. Você faz isso, Altair? Ó, a galinha tem que ser chocada, né? O ovo da galinha. Claro. E a temperatura mais ou menos... Aquele ovo que você compra no supermercado não vai funcionar. Não. Tem que pegar um ovo galado, né? Fecundado e tal. Pega da galinha mesmo. A temperatura mais ou menos de uma galinha comum... Uma galinha tem uns 40, 41 graus. Ela é mais... Você põe a mão na galinha, ela é quentinha, né? Por dentro. Então ela é mais quente que a gente. A temperatura do ovo chocado tem que dar uns 38, 39 graus, né? Mais ou menos. E essa temperatura tem que ser mais ou menos constante, né? Se você pega esse ovo, coloca numa chocadeira e diminui 4 graus, então ao invés de 38 graus, você põe a 34 durante 4 dias e depois devolve para a galinha, né? Durante esses 4 dias acontece uma série de processos no ovo, né? Então, de uma gema para virar um pintinho, tem que acontecer N coisas, né? Aí durante um período fixo de 4 dias ali, acontece a ação dos hormônios, né? Quando você diminui a temperatura, o que acontece? Os sistemas ficam mais lentos. Sim. Então, libera menos... pega um ovo e esse ovo vai nascer uma galinha fêmea, tá? Os cromossomos estão designados para nascer uma galinha fêmea. Então, você tira 4 dias, coloca a 4 graus a menos, coloca de volta. Nesses 4 dias que ficou mais frio, os hormônios femininos, entre aspas, da galinha vão agir menos, porque o sistema vai ficar mais devagar. Quando você colocar lá de volta, vai chocar, vai nascer o pintinho. E vai ser um pintinho que é fêmea, né? Mas todos os comportamentos vão ser de macho. Por quê? Porque num período crítico ali do desenvolvimento não teve tanto hormônio quanto deveria, vira macho. E a galinha totalmente macho, mesmo com cromossomos de fêmea. É muito louco, faça isso. Agora saindo dessa parte mais animal, assim, voltando, então, espero ter deixado o ponto que é totalmente normal existirem pessoas transgênero na população, tá? É totalmente comum. Agora a gente tem 3 conceitos, né? Que já estão subentendidos, mas eu vou deixar eles mais claros. O primeiro é o sexo biológico, né? Sim. Então, você nasce. O segundo é a sua identidade de gênero, é o segundo nível. O terceiro é a sua orientação sexual, né? E o quarto é a sua estratégia sexual. Tá? Essa quarta já é mais desconhecida. Isso, vamos falar um pouco de cada um, tá? Então, o seu sexo biológico é o sexo que você nasce. Então, aparente, o observado. Isso, se você nasce com a estrutura certinha, masculino, homem e mulher, né? Macho, fêmea, enfim, tá? A identidade de gênero já depende de outras coisas. Sim. Ela vai depender do desenvolvimento do indivíduo e mais do que isso, do reconhecimento do indivíduo do seu estado interno. Então, uma pergunta para o Ken. Ken, qual a memória mais antiga que você tem de que você é um menino? Você tem alguma ideia? Eu realmente não me lembro. Não vem nenhuma Talvez imagem... pré-primário, sim. De escolinha? É. O que viria, assim?
coisa do banheiro? Ou alguém falou pra você? Sei lá, uma paixão por uma professora, talvez. Pode ser, então. E isso é importante. Pare pra pensar. Quando foi a memória mais antiga que você tem de que você é um menino ou uma menina? Algumas pessoas vão lembrar. Pense você heterossexual, cis, comum, tá? Homem, mulher, comum, tá? Você que é comum, entre aspas, né? Em geral, você não lembra. Quando você... eu descobri que eu era menino ou menina em tal momento. Em geral, você não lembra. Quem tem esse problema de identificação de gênero, lembra. Por quê? Porque dá uma estranheza. Claro, né? Porque há uma diferença entre a identidade de gênero sentida, né, esperada versus o sexo biológico. Isso, o percebido, né? O esperado e o percebido. Então dá essa diferença, né? Eu espero muito que no futuro próximo, né, as pessoas transgênero também não lembrem. Porque é uma coisa que é natural. Sim. Então, né? Tipo, não lembro também, mas sei lá, aí... Alguém percebeu, eu acho que a identidade sexual, a identidade de gênero não é a mesma do sexo, vamos fazer um tratamento, sei lá, ou não, enfim, tá? Então, de novo, isso é uma questão da minoria, né? Porque é uma população minoritária que sofre preconceito e por isso que as pessoas transgênero têm uma maior memória, porque elas têm que fazer alguma coisa a respeito. Claro, né? São tá? menos aceitas, isso, né? E sofrem mais preconceito. Isso. Então você tem sexo biológico, identidade de gênero. Depois você vai ter a orientação sexual, que é quando o sexo junta com a sexualidade. Então, tem a maturação sexual, enfim. E aí você começa a estabelecer atração por objetos sexuais, né? Eu não estou pensando em parafilias, tá? Objetos sexuais é um outro, pessoas, tá bom? Não seja perverso, tá? Então, é quando... pensa em escola, né? Sim. Chega na, sei lá, 6ª série, as meninas odeiam os meninos, que nojo. Aí no ano seguinte já está se atracando, né? Acontece isso com todas as pessoas, tendo você sua identidade de gênero convergente ou não. Então, aí vai acontecer a questão da orientação. A orientação é o objeto de desejo que você tem atração, tá? E o último é a estratégia sexual. A estratégia é efetivamente comportamento. Então, por exemplo, eu posso ter nascido biologicamente homem, mas me sentir mulher, né? Ter uma orientação sexual, tipo, eu gosto de mulheres, gosto de homens. E outra coisa é a estratégia. A estratégia é o que eu faço para alguém gostar de mim ou eu gostar de alguém. Entendeu? Então, por exemplo, você tem... Isso mesmo em heterossexuais, cis, enfim, pessoas comuns. Você tem, por exemplo, pessoas... Sei lá, eu gosto de mulheres, né? Eu gosto de mulheres. Então, quando eu vou fazer o meu approach, conversar com as moças, mostrar meu interesse, eu adoto comportamentos mais femininos. Entendeu? Eu adoto estratégias mais femininas. Sim. Tá? Isso não tem a ver com orientação sexual, não tem a ver com identidade de gênero, nem com o sexo biológico. Tá? Então, começa a criar umas... Por isso que eu queria fugir disso, só deixei pro final. Começa a criar umas coisas muito loucas. Por exemplo, a pessoa nasce homem, se identifica como mulher, mas pode ser gay e o comportamento dela, assim, o comportamento afetivo dela ser de homem. E aí vai dando um grupo de combinações, se você pegar, vai dar centenas de combinações. Né? É uma maravilha isso, né? Não, é legal. Essa mistura toda. Sim, mas é muito confuso também, né? Imagina na cabeça da pessoa. Então, eu não me sinto compreendido porque eu tenho uma combinação. E aí as pessoas se agrupam em grupos, né? E daí que surgem esses nomes. Certo. Então, pro ponto do cast aqui, que é mostrar o porquê, esses nomes todos confundem demais, tá? Mas o que temos que deixar claro aqui é que existe uma diferença entre Deixar sexo claro biológico... para Naomi aqui, né? Principalmente para ela, que existe uma diferença entre sexo biológico, identificação de gênero, orientação sexual e estratégia sexual, tá? Dá para fazer um cast sobre cada um deles depois. E que o fato dela ser transgênero tem uma natureza biológica. Eminentemente biológica, que depois a cultura, como ela é resultado de seleção sexual, vai favorecer a criação de nomes. Essa é uma piada que a gente faz com o povo da área social. Porque o povo da área social em geral, o povo tacanho, né, que não estuda, da área social fica falando, determinismo biológico, né, pós-modernidade, é tudo flexível, é tudo socialmente determinado. Não, velho. Não. A determinação biológica, ela é tão ampla, porque se você pensar essas combinações, gera um número quase infinito, assim, muito grande de combinações. O problema é social. A sociedade não evoluiu bastante para inventar os nomes. Então, o problema não é biológico, o problema é social.
né? Tem uma necessidade de colocar em caixinhas, assim. Isso, né? é importante você pôr um pouco em caixinhas para você poder decidir um pouco, né? Então, é importante, sabe? Eu não sou contra que não tenha nenhuma caixinha. Tipo, esse relativismo cultural me incomoda. Não, tem que definir algumas coisas. Tem que definir o que é bom e ruim para você, né? Mas não pode restringir tanto, né? Então, para encerrar, a gente vai falar sobre questões culturais, né? Assim, mais genéricas. Temos, por exemplo... outras culturas, né, outros países, principalmente no Oriente, que aceitam muito melhor os transgêneros, né? Melhor não quer dizer aceitar bem, aceita melhor, tá? Ou menos pior, às vezes. Menos pior, né? Vamos começar pela Índia, né? A Índia você tem pessoas transgênero e elas são definidas como um terceiro sexo, né? Inclusive isso já foi referendado pelo governo indiano, né? Que são as pessoas chamadas Hijra, né? Exato. Hijiras. Então, as pessoas Hijiras, elas nascem homens e têm uma identificação sexual feminina posteriormente. E, na verdade, isso é um pouco machista, né? Bem machista, né? Porque, quer dizer, o homem, ele pode se identificar como mulher. Mas uma mulher não pode se identificar como homem. Então, bem machista. Pois é, então, tá vendo que é dialético, né? A coisa melhor. Por isso que a gente falou que é menos pior, né? Então, tem as suas contradições, né? Tudo tem as suas contradições. E por que a Índia aceita os Hijiras, né? Coloca... Porque você tem substrato na religião. Então, você tem várias entidades. A Índia é politeísta. Você tem várias entidades religiosas indianas que são intersexo, ou tem os dois, ou não tem nenhum. Então, isso é mais culturalmente aceito, né? Existe uma crença, que é uma crença, obviamente, de que as pessoas que nascem giras, né? Elas tiveram algum tipo de problema na vida passada e era uma forma de pagar isso e tal. Então, a conduta do Estado não é uma conduta de perseguir e culpar essas pessoas, mas sim de acolher. Porque são pessoas que de alguma forma sofreram mais em vidas passadas. Isso. A relação do teísmo com o governo indiano é bem interessante. E tanto é que o governo incentiva a educação dessas pessoas, elas vêm de locais pobres, né? Incentiva a educação e agora, ano passado, começaram com cotas em escolas e universidades para Hijiras. Certo. Então, apesar da dialética... Há pelo menos essa preocupação de tratamento com a representatividade de uma minoria. Isso, é um progresso e um regresso, né? Então as coisas são sempre dialéticas. Né? Um outro exemplo é a Tailândia, né? A Tailândia tem um nome específico para o transgênero, né? Que é um nome pejorativo. Então cuidado, se você falar isso em tailandês, talvez não a pessoa fale. Não fale, a pessoa não entenda. Fala no contexto, né? Que é chamado Kathoey, né? O Kathoey seria o transgênero masculino, tá? O interessante de comentar isso é que na Tailândia, também por questões religiosas, culturais, eles são um pouco discriminados, claro. Então, a pessoa, quando ela se descobre transgênero, em geral, a família não gosta. Muitos deixam suas casas, prostituição, enfim. Mas, hoje em dia, tem um movimento muito legal lá, que é de criar uma cultura Kathoey, sabe? Uma cultura do transgênero, né? Então, você tem vários transgêneros na Tailândia que ganham prêmios de concurso de beleza. Você tem, por exemplo, gravadoras que gravam músicas. Você tem bandas em que todos são transgêneros. Criou-se uma cultura mesmo ali. Você tem apresentador de TV que é transgênero, apresentadoras, enfim. Você tem um campeão mundial de kickboxing masculino que virou, depois fez as cirurgias e tal, e continua lutando com homens também. Fantástico. Então, de novo, essa coisa dialética, né? E tem toda uma cultura, então lá é muito mais aceito e tal, muito legal. Muitas pessoas que vão fazer cirurgia de redesignação sexual vão pra lá, porque a medicina evoluiu bastante lá, né? Nesse aspecto. E você tem também, que é um termo pejorativo, mas tem que ser comentado, que é um termo específico da América Latina. Então, esse nome não existe em outras línguas, é só na América Latina. Igual o Hijira e o Kathoey, que é o travesti. Né? Então, o travesti especificamente é também um homem que tem identidade de gênero, em geral, feminina, mas opta por não fazer cirurgia, né? E vive assim, né? Então, tem a escolha, a designação é isso, né? É interessante. Por que eu estou falando disso? Porque na Índia existe um terceiro sexo, né? Na Tailândia parece que existe. Assim, não é referendado pelo governo. Você não pode pôr na sua carteirinha que você é homem, mulher ou transgênero, né? Na Índia você pode. Você vai fazer o seu passaporte, você pode escolher, né? Lá ainda não, mas está no caminho. O Brasil, apesar de isso não ser discutido, você não discute que transgênero é um terceiro sexo. Você discute que é uma outra coisa, né? A sociedade não mudou no sentido de entender isso como um terceiro gênero. De novo, por questão religiosa. Né?
que é diferente, lá é muito mais permissivo. Mas parece, assim, do ponto de vista sociológico, né? Sem falar muito de ideologia e de gênero, enfim, parece que o Brasil está seguindo um pouco o exemplo da Tailândia, de que está tendo uma pressão para aparecer uma cultura trans, né? Na moda, com propaganda, eventualmente aparece em alguns locais, né? Parece que o modelo brasileiro está aproximando da Tailândia. Parece que aí é uma perspectiva que daqui a alguns anos surja música, surja tipo um espaço melhor, né? Eu lembro muito mais da minha infância. Qual que era a grande referência, entre aspas, que não é trans, mas era a Vera Verão, né? Era uma referência que você tinha. Então, muito ligada à arte, muito ligada à expressão, música, coisas assim. Na Tailândia era assim. Talvez porque seja uma porta mais permissiva para isso, né? E que a inclusão social comece por aí. Né? Então, na Tailândia foi a mesma coisa. Você tinha 30 anos atrás, 40 anos atrás, você tinha atores, né, atrizes, e aí isso foi dando legitimidade aos pouquinhos, né? Eu, por exemplo, eu me sinto muito honrado e feliz de, na Unifesp, porque as pessoas sempre associam o transgênero a isso, né, uma coisa da arte, da expressão, de ser mais expansivo, mas não necessariamente, Claro você tem todo tipo de expressão. Eu publicizo aqui, fico muito feliz, honrado de ter dado aula e acompanhar o trabalho de uma transgênero na psicobiologia da Unifesp, né? Que vai terminar, vai ter o doutorado, não é a única, o começo, né? Espero que tenham várias. Em todas as áreas, né? É claro, né? Mas eu acho que talvez na área biológica seja a primeira. Eu acho, não tenho certeza disso. Preciso até perguntar para ela para saber se é verdade ou não. E foi muito engraçado, eu divido a minha experiência. Eu não percebi. Tipo, pra mim, eu não percebia que era transgênero ou não, né? Pra mim não parecia nada. Mas um dia, depois da aula, ela veio e falou pra mim: você sabe que eu sou transgênero? Nunca percebi e tudo que bom, né? Que bom, mas é porque é um espaço de inclusão. Claro. Tipo, você tem que ver pessoas trans do mesmo jeito que você vê na TV, enfim, em qualquer lugar. Sim. Né? Como na Tailândia é assim, né? Você encontra motorista de táxi, você encontra, quando você vai num hotel, a pessoa que te atende no hotel, sabe? Então... Isso vale para todas as minorias. Claro, vale para... Tanto quantitativas quanto minorias econômicas. Isso. É um progresso, de novo, toda a sociedade dialética, né? Já dizia Adorno. Toda a sociedade tem o mito gera o esclarecimento gera o mito, né? Sempre tem esse ciclo. E aos trancos e barrancos eu acho que a gente vai evoluindo nesse sentido, né? E por isso que eu fiquei muito feliz com essa pergunta. É uma pergunta que com certeza a gente poderia responder, mas fico muito feliz que alguém transgênero se mobilizou e mandou uma pergunta. Então, queria dar para encerrar o grande arigatô e agradecer por sua pergunta e pela possibilidade de discutir essa temática. É isso aí, agradecer a Naomi Marateia. Pois é. 20 do Naruhodo. E se você tiver mais alguma pergunta adicional ou um outro ouvinte, mande, que a gente vai tentar responder do melhor jeito possível. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.